Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Alan, de Geografia, para começar o nosso último assunto da unidade. Exatamente. Vamos começar o nosso último assunto da unidade, que é a trilha 7, que está aí na tela para vocês. Os recursos hídricos da América Latina. E só dando um aviso para vocês, né? A gente está começando o nosso último assunto da unidade. Isso quer dizer que a unidade ela está terminando também, certo? Nossa unidade ela vai terminar em 7 de junho, se eu não me engano. Então falta pouquinho, né? 2, 3 semanas para acabar a unidade. Então a gente vai falar um pouco sobre esse assunto daqui. Eu vou passar para vocês algumas atividades de revisão. E aí na última semana a gente vai passar fazendo a nossa avaliação final. Tá certo? Bom, mas vamos lá então. Sobre esse assunto daqui. Os recursos hídricos da América Latina, a gente vai falar exatamente sobre a oferta de água e de água potável na América Latina. E aqui, gente, quando a gente fala de água potável, a gente fala de águas de rios, águas de aquíferos, águas subterrâneas, que são utilizadas para a nossa sobrevivência humana e também para o desenvolvimento da economia. Então percebam que o mundo, apesar do planeta, eu acho que vocês devem saber, né, que o planeta ele é formado 3 quartos dele por água, apenas 3% da água são boas para essas atividades humanas, certo? São águas que servem para essas atividades humanas. E desses 3%, boa parte deles está no nosso continente e 30% dessa água está no nosso país. Então, pensando que a gente está entrando em um momento em que tem vários países do mundo que sofrem com falta de água, o próprio Brasil já sofreu com falta de água, algumas cidades, que a gente vê mudanças climáticas, poluição dos mares e rios e tal, e a importância que a água tem para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da economia, a América Latina ela acaba se tornando um local geopoliticamente central para o restante do planeta, por conta dessa oferta de água que o nosso continente tem, certo? Então, o que a gente vai falar aqui é sobre isso. A gente vai falar sobre a oferta de água potável no nosso continente, sobre os rios voadores, sobre os aquíferos e no caderno de aprendizagem, nas próximas aulas, a gente vai falar também sobre cooperação e conflitos por água na América Latina, certo? Aqui nessa foto, gente, a gente está vendo o rio Amazonas, que é um rio que corta a floresta amazônica de um lado a outro. É considerado o maior rio do planeta e tanto o rio Amazonas quanto a própria floresta amazônica ela é muito importante para garantir essa oferta de água distribuída por todo o continente. A gente vai ver isso principalmente quando a gente for falar desses dois assuntos aqui, os rios voadores e os aquíferos. Beleza? Vamos lá então. Opa, agora foi. Então, gente, primeiro assunto, oferta de água potável na América Latina. Eu aumentei um pouco esse mapa aqui, daqui a pouco eu diminuo ele para a gente ler o slide. Mas eu aumentei ele para que vocês pudessem perceber, dentro dos países da América Latina, quanta água de rio, água superficial, a gente tem. Olha só quantos rios a gente tem correndo por todos os países da América do Sul. Olha só o tamanho que assume o próprio rio Amazonas e a importância superficial mesmo que o Amazonas tem para a formação de outros rios. Rios aqui na região centro-oeste, que é uma região bastante seca. Em alguma medida, né, indiretamente, ele também serve alguns rios daqui do Nordeste, certo? E também ele vai servir rios do Sudeste, que a gente vai ver daqui a pouquinho como, certo? E além disso, é um rio que ele é internacional, um rio que corta o Brasil, o Peru, o Equador e a Colômbia e a Venezuela também em seus afluentes. Então percebo que a América Latina é uma região riquíssima em rios e em rios potáveis, em rios que podem ser utilizados para consumo humano ainda. A Europa também é um continente que tem muitos rios, a África também é um continente que tem muitos rios, certo? Mas no caso da Europa, a grande parte desses rios eles são rios poluídos ou são rios que são utilizados para outros fins, que não as finalidades de consumo da água, principalmente de transporte, certo? E no caso da África, agora que a gente está tendo uma inserção, por exemplo, da China, e que a China ela é responsável por esse avanço econômico, por essa exploração da água por lá. Mas a América Latina ainda
também tem uma oferta de água muito grande, tem uma influência muito grande geopolítica de outros países, China e Estados Unidos principalmente, como a gente viu nos outros assuntos. Então, a América Latina, como a gente pode ver aqui, ela é uma região marcada, cortada por várias bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica, gente, é você pensar um rio e seus afluentes juntos. O Amazonas é um, o Rio São Francisco aqui tem outro. Aqui no Sudeste, Rio Paraná, Rio Paraíba, Rio da Prata, Rio Paraguai, Rio Uruguai, são outras bacias daqui de baixo, certo? Só o Brasil, como eu falei antes, só o Brasil ele possui 30% de toda a água doce, de toda a água potável superficial do planeta. Certo? Isso é um dado muito importante, porque enquanto você tem países que não tem nenhum por cento da água doce do planeta, só o Brasil, só o território brasileiro tem 30. Então ele acaba sendo um território que já é muito importante, muito disputado pelo mercado para, enfim, para garantir o controle da água potável do planeta. E os principais problemas internos do consumo de água são os problemas de distribuição, tratamento e saneamento básico. Porque, por exemplo, assim, né, quando a gente pensa em distribuição, o Amazonas é o rio que é o maior rio do planeta, porém, as maiores cidades, os maiores consumos de água, eles se localizam aqui, nesse litoral nordeste, sul e centro-oeste. E aqui você tem muito menos rios do que no rio Amazonas. Por outro lado, né, não dá para explorar o rio Amazonas como hidrelétrica ou com uma poluir o rio Amazonas desse jeito, como tem pessoas que pensam que seria interessante, porque isso implicaria desmatar a Amazônia. A gente vai ver daqui a pouco que a floresta amazônica também é importante para garantir que as áreas de cá não se desertifiquem. Mas o problema de distribuição ele permanece. Entende? Aqui em cima a gente tem muita água, que é pouco explorada, e aqui embaixo a gente tem pouca água, entre aspas, né? Que é muito explorada para todos os fins. E por fim, o saneamento básico, esgoto. Como a gente tem problemas de garantia de tratamento de esgoto e de, como é que eu posso dizer assim, de jogar fora esse esgoto de uma maneira sustentável, grande parte do esgoto do país e do continente, ela é jogada diretamente nos rios sem tratamento, gerando uma poluição do pouco de água doce que a gente tem para consumir. E o maior exemplo que a gente tem é o próprio rio Tietê, lá em São Paulo, que toda hora se fala que é um rio que é extremamente sujo, que é um rio que é extremamente poluído, que é um rio que será revitalizado e que nunca foi revitalizado. Certo? Bom, passando para o próximo assunto, gente, os rios voadores. Eu vou aumentar essa letra aqui porque ela está bem pequenininha, acho que está difícil de ler. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Parará, aqui, pronto. Então, os rios voadores, o que é que são? Vocês vão ter também isso daí na página do caderno de aprendizagem, daqui a pouco eu vou mostrar a vocês também. Mas assim, o que é que são rios voadores? São cursos de água atmosféricos. O que é que acontece? Todo mundo aqui sabe como é que funciona o ciclo da água, né? A água evapora, forma as nuvens de chuva. Essas nuvens de chuva elas vão sendo levadas de um lado para o outro pelas frentes frias, frentes quentes. E em algum lugar ela vai ser precipitada, ela vai chover. O que é que acontece então? Como essa região norte aqui do Brasil, ela é uma região que você tem muita água, tanto a evaporação do oceano quanto a evaporação da floresta, porque quando a floresta ela respira, quando a gente respira, né, a gente também emite vapor d'água. E quando você tem muitas árvores juntas, você tem esse tanto de árvore respirando, gerando vapor d'água, gerando evaporação também. Então, tanto a evaporação do oceano quanto a evaporação da floresta carregam as nuvens de água e essas nuvens de água elas transitam para as regiões com menos rios, que é essa região aqui centro-sul do Brasil, certo? E são essas chuvas aqui que alimentam os rios do centro-sul do Brasil. Então percebam só que há um ciclo da água de dimensões continentais que transfere água daqui da região norte do país para outras regiões mais secas do Brasil, certo? Então a própria natureza já em alguma medida resolve o problema de distribuição de água que a gente falou no slide anterior, certo?
Então, o que são rios voadores? Voltando aqui. Ciclo da água agindo em grandes massas de água, o próprio rio Amazonas e o oceano, permite que a água seja distribuída por todo o território nacional e do continente também. Esse processo aqui, gente, ele está sendo ameaçado pelo desmatamento da floresta amazônica. Eu peço que vocês, para terem uma dimensão disso, pesquisem sobre a chuva negra que caiu sobre São Paulo em 2019, se eu não me engano. Eu vou procurar direitinho e vou mandar o link para vocês, certo? Para que vocês assistam. Mas o que aconteceu? Era um período que você estava tendo muito desmatamento na Amazônia, certo? Estava tendo muito desmatamento na Amazônia e ao mesmo tempo estava tendo chuvas em São Paulo. Se eu não me engano, foi no mês de agosto. E aí, esse desmatamento aqui da floresta amazônica, ele acabou sendo pego por esses rios voadores e acabou gerando uma chuva de fuligem em São Paulo. Por quê? Todas as cinzas das queimadas aqui da floresta amazônica, elas chegaram até São Paulo e precipitaram em São Paulo como uma chuva preta, para você ver o quanto esse ciclo ele é verdadeiro e o quanto o desmatamento ele está prejudicando esse ciclo daqui. E aí qual vai ser a consequência se, por exemplo, o desmatamento e o rio Amazonas secar e o desmatamento for muito intenso? A consequência é literalmente a desertificação do centro-sul do Brasil. Desertificação, gente, significa o processo de transformar uma determinada região em deserto pela falta de água, certo? E como a gente está vendo aqui, a oferta de água que existe aqui na região centro-sul, que é uma oferta de água pequena, ela só ocorre porque existe a floresta amazônica e ela proporciona esses rios voadores. A floresta amazônica, o rio Amazonas e o oceano que proporcionam esses rios voadores, certo? Sem esses rios, a tendência é que o centro-sul ele acabe se desertificando. A gente já teve alguns sinais disso no sul do Brasil, que já passa por essa desertificação há algum tempo, e pela falta de água que ocorreu em São Paulo recentemente, que eles precisaram fazer racionamento e tudo mais. Tá certo? Então, sobre rios voadores é isso. Falar agora também sobre aquíferos. Vamos aumentar aqui essa letra, porque ela está bem pequenininha. Então, o que são aquíferos, gente? Aquíferos são grandes reservas de água subterrânea, certo? Que são alimentados por chuvas que se filtram no solo. E aqui a gente vê uma outra importância dos rios voadores. Os rios voadores, eles precipitam, eles chovem aqui nessa região centro-oeste. Uma parte dessa chuva forma os rios superficiais, outra parte ela é sugada pelo solo, formando os aquíferos. E o maior aquífero do mundo é esse daqui que eu estou colocando no mapa para vocês, que é o aquífero Guarani. Ele é um aquífero que ele é tão grande, gente, que ele ocupa, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados diferentes, mais regiões da Argentina, Uruguai e Paraguai. E tudo isso daqui, gente, é água que está dentro do solo. Água que está concentrada de maneira subterrânea dentro do solo. Então, gente, é muita água. É uma água que não sofreu nenhum tipo de poluição, certo? Enfim, você tem algumas contaminações do solo que podem afetar essas águas aqui, mas às vezes elas são tão profundas dentro do solo que a poluição do solo não alcança essas águas. Então, é uma água pura, uma água que é boa para ser utilizada para todos os fins que a gente utiliza a água. Porém, e por conta disso, né, é uma água que está sendo bastante disputada, principalmente pela iniciativa privada. A Coca-Cola do refrigerante, tá? E a Nestlé, que produz vários outros tipos de bebida também, são duas empresas hoje que estão fortemente interessadas em controlar todo esse aquífero para sustentar as suas atividades econômicas. E aí, assim, é importante pensar a quem beneficia você ter toda essa água daqui privatizada, né? A quem beneficia você ter toda essa água daqui controlada por uma ou por duas empresas, né? Obviamente, né, que a gente vai ter Coca-Cola aí para tomate, vai ter um bocado de bebida da Nestlé para ficar tomando também e tal. São águas que vão servir para a indústria, vão gerar emprego e tudo mais. Por outro lado,
A gente vive em um mundo, a gente vive em uma cidade, por exemplo, que tem pouca oferta de água, que poderia se beneficiar de um bom uso, de um uso público desse aquífero. Então vocês percebem que os aquíferos e os rios voadores, eles são influenciados fortemente pelas ações econômicas dos seres humanos, certo? Estão sendo influenciados fortemente pelas ações humanas, pelas ações econômicas dos seres humanos. É isso, gente. Esse vídeo já ficou bem longo, certo? Eu vou pedir para vocês, então, que vocês leiam o ponto 1, ponto de encontro. Leiam o ponto 2, botando o pé na estrada. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa no 3. O 3 é rios voadores, né? Então, pronto. Eu quero que vocês leiam o ponto 1 e o ponto 2 e respondam esse quadrado laranja aqui. Agora responda em seu caderno. De que forma as contaminações de águas subterrâneas podem ocorrer? Já falando aqui um pouco sobre o aquífero também. Tá certo, gente? É isso. Um abraço a todos e todas e até mais.